Pare definitivamente de se preocupar com o que falam de ti. Eu já escutei em algumas sessões de algumas clientes que dizem: mas eu tenho uma reputação a zelar. Eu sou uma diretora de escola, ou ainda, eu sou uma política. Eu tenho que manter um padrão de atitudes para manter a minha reputação. Talvez o teu cargo profissional te exija sim que tu mantenha atitudes dentro daquele padrão exigido, mas é só dentro da área profissional. E também tu não precisa usar uma máscara para incorporar a profissional que tu é. Agora, falando da vida pessoal, se a gente vai pautar a nossa vida em cima do que os outros pensam e falam, a gente morre louca. Por quê? Porque vão ter várias pessoas falando várias coisas diferentes. Vai ter aqueles que te elogiam, vai ter os que falam mal e vai ter os que não falam. Não falam pra ti, mas falam pros outros. Ou não falam de ninguém, mas pensam. E dentro daquela visão que eles têm de ti, eles tomam certas atitudes. Eles tomam certas decisões. E quem tá nesse mundo respirando vai sempre passar por isso. Não interessa a tua profissão. Não interessa a idade que tu tem. Se tu é casada, solteira, com filho, sem, tu sempre vai passar pela avaliação, pelo menos mental, das outras pessoas. Agora eu te pergunto, o que isso vai mudar na tua vida? Kate, se eu for para uma festa da empresa e me comportar mal, entre aspas, se eu fizer coisas que eu não deveria fazer, se eu beber demais ou alguma coisa do gênero, eu posso ser prejudicada no meu emprego. Sim. Agora, tu não vai estar bebendo além da conta pelo que os outros vão falar ou porque tu sabe que aquilo não é uma atitude legal. Vai me dizer que tu gosta de estar nas tuas festas de família e dar PT, beber todas, brigar com os outros, falar bobagem. Não, né? Então tu não vai fazer aquilo porque tu não gostaria de passar por aquilo e não pelo que os outros vão falar. Agora, no momento, ainda falando da área profissional, que eu deixo de dar a minha opinião numa reunião, de reclamar de algum problema ou de sugerir uma solução porque eu tenho medo do que vão pensar, do que eu vou falar, porque pode ser uma bobagem, aí sim, é a tua falta de autoconfiança gritando. Se tu conhece a tua verdade e sabe das coisas que tu faz da tua vida, pouco interessa o que as pessoas vão falar. Tem gente que vai pra academia tentar desesperadamente emagrecer, que faz dietas malucas, porque os outros vão falar que ela tá gorda. Tu faz pelos outros, tu não faz por ti. Aí eu te pergunto, quantos dias dura a tua motivação de querer emagrecer? Porque não é uma coisa tua. Tu quer pelos outros. Tu quer pra provar alguma coisa pra alguém. Ou de repente, pra parar de sofrer bullying. Mas uma coisa é certa. Pra parar de passar por essas coisas, só tem uma coisa que funciona: ter atitude. Tomar uma atitude. Não aceitar que as pessoas te falem qualquer coisa. E se elas não falam pra ti, mas falam pros outros e acaba chegando aos teus ouvidos, é preciso ignorar. Porque imagina se cada pessoa que diz que não gostou de alguma coisa que tu fez, ou sobre o teu corpo, teu cabelo, sobre o teu carro, tua casa, sobre os teus filhos. Se cada pessoa que acha incorreto alguma coisa que tu faz, tu for lá tirar satisfação, a tua vida só vai ser um inferno. É isso que tu tá buscando? É viver nessa tormenta? É ter a tua vida baseada no que os outros pensam?
Não, né? Não é isso que tu quer. Mas infelizmente, pelo teu problema com autoestima e autoconfiança, tu acaba sim colocando a tua avaliação na mão de terceiros. E aí esses terceiros, eles vão te avaliar como eles bem entenderem. Cada um tem uma experiência, uma história, uma vivência e vai te julgar pela régua dele. E muitas vezes uma régua moral dele que ele nem aplica na vida dele. Mas ele te viu ali frágil e com a tua falha e vai tentar impor essa régua moral. Claro que o nome disso é hipocrisia. Mas se tu dá ouvidos a esse tipo de coisa, se tu te sente mal, se tu acaba te desmotivando por farpas que as pessoas falam pra ti porque elas se acham no direito de falar, a culpa é tua. E não, eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acredito que tem certas verdades que precisam ser ditas e ouvidas. E tem limites que só tu pode dar. Só tu pode dar. E esse limite, ele pode ser silencioso. Esse limite não precisa ter grito, ter briga, ter rompimento. Não. Antigamente a gente falava muito de ter sangue de barata e hoje a gente conseguiu entender que não é ruim esse tipo de expressão. Ter o sangue frio é conseguir te manter pelo menos por fora plena, enquanto uma pessoa tá querendo falar um monte de coisa só pra te desanimar. Sabe aquela história da criança que cresceu ouvindo, infelizmente, dos pais, que fazia tudo errado, que era burra, que não conseguia fazer uma coisa sequer direito? Pois é, essa criança, ela cresceu, ela é uma adulta e ela não precisa mais passar por isso, porque se ela conhece a verdade dela, não interessa quem vai falar que ela é burra, que ela não faz nada certo. No momento em que tu te empodera e toma a atitude de não aceitar levar esse tipo de coisa pra casa, as pessoas não têm mais nem coragem de te falar. Sabe a famosa dissimulação? Ela funciona muito bem nesse caso. A pessoa tá ali tentando te jogar pra baixo, te criticar, te humilhar e tu simplesmente muda de assunto. Vai falar com uma terceira pessoa, vai dar uma caminhada. Sim, é difícil, com certeza é difícil. Agora imaginem a seguinte situação. Tem ali uma terceira pessoa te infernizando. E aí tu senta pra debater com ela sobre a tua vida. É tu que tá dando palco pra ela. Ignora. Mas muito além de ignorar isso presencialmente, ali olhando no olho da pessoa, ignora as emoções. Tu sabe quem tu é. Tu sabe a força que tu tem, tu sabe por tudo que tu já passou. É realmente uma pessoa de fora que não conhece a tua vida assim como tu conhece. Uma pessoa que com certeza teve outras experiências, muitas vezes até facilidades que tu não teve, que vai dizer o que é certo ou errado pra tua vida? Que vai dizer se tu é capaz ou não? Acho que não, né? Eu tenho uma cliente que tá indo morar fora do Brasil. Por N motivos, mas o maior deles é porque ela vai estudar numa faculdade fora. Ela conseguiu uma bolsa de mestrado.
e teve uma grande briga na família dela, porque ela já tem os pais com uma certa idade, são funcionais, inclusive trabalham, mas os irmãos jogaram na cara dela que ela tá abandonando a família quando a família mais precisa. E aí eu questionei, ok, mas está acontecendo alguma coisa então? Porque se é no momento que a família mais precisa, tem algum problema? E ela disse não. Eles falaram que eu já passei da idade de sair do Brasil. Porque agora, quando os meus pais começarem a não ser mais funcionais ou ficarem doentes, eles vão ter que abraçar sozinhos. Ah, então quando ela tinha 20 anos isso não poderia acontecer. Doença não é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. E aí eu questionei ela, e tu te sente culpada? E ela disse sim. Mas muito além de me sentir culpada, eu me sinto disposta para seguir o meu caminho. E nesse momento o meu caminho é abraçar essa oportunidade. E eu nunca vou abandonar os meus pais. E quando eles precisarem de mim, eu sempre vou dar um jeito. É isso. Compreendem, conseguem entender que sim, ela tem emoções. Ela se sente culpada por estar deixando a família aqui indo para outro país. Mas ela trabalhou essa culpa. Ela conseguiu ver que ela vai ter que ir com culpa mesmo. Porque isso, com o tempo, vai passar. E ela sabe que nada é definitivo. Ela tá indo agora por um período e poderia ser para morar lá. Mas amanhã é sempre outro dia e podem acontecer coisas que não estão sob teu controle. Se ela fosse escutar a família, os irmãos, que dizem que ela tá abandonando a família no momento que eles mais precisam, sim, ela ficaria frustrada no Brasil, faria o mestrado dela aqui mesmo e seria uma pessoa infeliz. Então é nesse sentido que eu falo pra vocês, não deem ouvidos pro que os outros falam. E se realmente te parecer uma coisa importante, uma visão de uma forma que tu ainda não tinha conseguido olhar a situação, analisa, coloca os prós e os contras, mas toma a tua decisão, não deixa os outros tomar por ti. E cuidado com chantagens emocionais, que isso, infelizmente, as pessoas acabaram aprendendo que dá muito resultado. Quando eu manipulo uma pessoa emocionalmente, é mais fácil ter resultado dela do que quando eu jogo limpo. Porque quando eu manipulo emocionalmente, eu confundo a pessoa. Então eu não tô aqui hoje falando pra vocês nesse vídeo que é pra ouvir uma agressão verbal, entrar num ouvido e sair no outro. Eu sei que não existe sangue frio a esse ponto, mas dá pra racionalizar. Dá pra saber, se eu tomar X atitude, qual vai ser o retorno disso? Não, mas e se eu tomar outra atitude? Qual vai ser o resultado? E aí decidir. E acabar analisando para não ficar presa, paralisada pela avaliação dos outros. Eu tenho uma grande amiga que já tem quase 50 anos, que ela sempre diz que quando ela era adolescente, ela não podia usar batom. O pai dela não deixava, dizia que não era coisa de mulher direita, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. E hoje, ela faz questão de usar batom vermelho. Porque ela diz que aquela adolescente, aquela criança lá atrás, não existe mais. E que ninguém mais manda o que ela faz ou o que ela deixa de fazer com o corpo dela. São pequenas atitudes. É fazer o que tu quer,
sem prejudicar os outros, obviamente, mas não deixando os outros te prejudicarem também. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre quem é você na fila do pão. Às vezes, a gente se acha tão pequena, tão pouco, que qualquer um chega ali e diz o que é melhor pra gente. A gente esquece da nossa verdade, a gente esquece de quem a gente é, por causa de um fulano ou de uma fulana que sequer te conhece bem. Muitas vezes a gente também comete o erro de aceitar conselhos que nós sabemos que não vão nos fazer bem de pessoas que a gente admira. Não, porque se ele tá me falando isso, se ela tá me falando isso, eu admiro tanto, eu acho ela tão boa em certas coisas, que eu vou fazer, mesmo sabendo que não vai ser bom pra mim. E aí eu me frustro. E aí eu acabo pedindo feedback daquela terceira pessoa. E esse feedback não é bom porque eu já fiz aquilo sabendo que não ia dar certo, sem vontade. E aí eu me frustro. E aí a minha autoconfiança vai rala abaixo. E aí a minha autoestima pede socorro. É muito importante que tu consiga te enxergar, que tu consiga tomar as decisões por ti e não se preocupar com o que as outras pessoas vão falar, porque elas sempre vão falar, vai ter sempre alguém para falar. A diferença é o peso que tu vai dar para isso dentro da tua vida.